Shape, Presença e Liberdade. Aqui é o Sandro Macedo, Personal Trainer. E hoje eu quero te mostrar no que eu invisto para não depender só de clientes, tá? Porque eu vejo muito profissional liberal, muitos caras autônomos que ganha bem, mas acaba vivendo preso. Preso em cliente, preso em agenda, preso em ter que estar sempre vendendo. Não pode fazer nada além de vender, porque senão quebra. E isso acaba sendo até perigoso, porque o dia que você quer viajar, o dia que você quer descansar, simplesmente diminuir a sua agenda para parar um pouco, o dinheiro para de entrar e você acaba, né? Eu não quero construir uma vida assim. Eu, pelo menos, não quero construir uma vida assim. Eu quero construir uma vida em que eu consiga ganhar dinheiro, mesmo quando eu não estiver trabalhando diretamente. Porque imagina só, eu dependo só de trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhar para ganhar dinheiro. Se eu fico só nisso, você concorda comigo que eu vou ter que trabalhar sempre o resto da vida para poder me sustentar? Não é muito melhor se eu conseguir fazer de uma forma eu ter uma renda passiva para não ficar dependendo de agenda, não ficar dependendo de cliente e acabar tendo dinheiro mesmo dormindo, que é o que eu faço hoje. Então acaba que eu não fico ali doido quando um cliente para de ser meu cliente por qualquer motivo, porque eu tenho uma renda ali que mesmo que pare, eu vou continuar ganhando dinheiro, vou continuar viajando, vou continuar tendo minha vida. E é isso que eu quero te abrir os olhos nesse bicho. Sabe por quê? Para mim, liberdade não é parar de trabalhar, é poder escolher quando eu vou trabalhar, escolher quando eu quero estar na frente do computador, escolher quando eu quero estar na frente do WhatsApp ou quando eu simplesmente quero desligar tudo e ficar na minha, viajando com a minha esposa, que no caso vai ser minha esposa, minha noiva, e escolher com quem eu quero trabalhar. Se eu quero ter funcionário, se eu quero ter 2, 3, se eu não quero ter ninguém, se eu quero ficar sozinho. Se eu quero demitir todo mundo e ficar só recebendo renda passiva o resto da vida. Então aqui na tela do meu computador, infelizmente, eu não consegui aparecer no vídeo, não sei porquê, meu webcam não funcionou, mas só para vocês terem uma noção aqui do que eu invisto hoje no mercado de renda variável e renda fixa. É exatamente isso aqui que me permite trabalhar sem me preocupar com quem eu vou atender, se a pessoa sair ou não, se eu vou depender de agenda ou não, porque isso aqui me traz renda todo mês, tá? É claro, é uma diversificação. Não vou mostrar valores aqui hoje, não vou mostrar exatamente em quais ações eu invisto e tudo mais, mas basicamente eu vou explicar aqui o que seria cada uma, tá? De forma rápida e simples. FIIs, que são fundos imobiliários, é como você comprasse uma cota para poder ser um dos donos de um prédio, uma área comercial, ó, dívidas, títulos de dívidas, dono de sócio, virar sócio de shopping, essas coisas, tá? Tem uma parte aqui em ações, que é basicamente você comprar uma parte de uma empresa e ser sócio dela e ser remunerado por isso, tanto da parte de valorização, quando essa cota que você comprou valorizar, quanto os dividendos que você vai receber mensalmente ou de acordo com a ação, seja trimestral, semestral, até anual, tá? Renda fixa, todo mundo conhece, tá? A maioria das pessoas que investem em renda fixa, entre aspas, está investindo, na verdade, em CDBs, que é como se fosse uma poupança que rende mais, não é um investimento de verdade. O que eu faço aqui é marcação no mercado, não é um vídeo para hoje, tá? Criptos, criptomoedas, tá? No caso de buy and hold, que eu compro, mas eu seguro porque eu sei que aquela específica que eu tô comprando, ela vai valorizar e chegar uma hora que não vai existir mais depois de halvings, né, que são uma parte específica que eu não vou explicar hoje, mas eu tenho uma porcentagem dela também. ETFs que simulam ali o SP 500, por exemplo, nos Estados Unidos, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então eu consigo valorizar um pouco meu patrimônio com isso, de uma forma que eu não preciso pagar imposto americano, e sim eu pago aqui mesmo no Brasil, tá? Tesouro direto, que é o tesouro do país, tá? Tesouro IPCA, pré-fixado, pós-fixado, não é explicação para hoje. B10, que basicamente é eu investir numa empresa de fora sem ter que comprar uma ação dela de fora. Na verdade, eu investir o dinheiro lá fora, pagando imposto de lá, mas eu compro digamos, um comprovante de compra que a corretora compra para mim essa ação, ela paga os impostos lá, basicamente, e aí eu recebo uma parte dela aqui, só que eu não sou o dono dessa ação. Eu sou o dono do comprovante de compra dela, mas eu recebo dividendos também, só que é bem limitado. Por isso que eu nem invisto mais neles, tá? Eu prefiro investir diretamente lá fora, mas é uma estratégia para outro dia. ETFs internacionais, que é basicamente o outro, só que esse aqui é o ETF que eu invisto diretamente lá fora e não simula as maiores empresas dos Estados Unidos. Esse aqui é um específico, não vou falar aqui hoje. Estoques, que são ações, como aqui do Brasil, que eu falei anteriormente, só que eu compro diretamente lá fora.
E por que que eu tenho essa quantidade de coisas aqui? Lembrando que isso aqui são os ativos, né? Esse gráfico aqui mostra, que eu não vou colocar aqui valores nem nada, mas mostra quanto eu tenho em cada ativo, cada setor, se é setor de energia, de petróleo, de saneamento, de várias coisas, tá? Eu gosto de mexer em bastante coisas perenes, tá bom? Porque eu não gosto de depender de uma coisa só. Da mesma forma que eu não acho inteligente depender de um cliente só, eu também não acho inteligente depender de um investimento só, beleza? Lembrando que quando eu compro uma ação, eu estou comprando um pedaço de uma empresa. E algumas empresas pagam dividendos, ou seja, elas me pagam por eu ser sócio e os familiares funcionam parecido, como eu falei. Então, ó, basicamente é como se eu recebesse um aluguel mensal e às vezes trimestral, semestral ou anual, dependendo do que eu coloquei aqui na minha carteira, entendeu? É claro, isso não é do dia para noite, isso eu não consegui fazendo de ontem para hoje. Foram várias coisas que eu tive que estudar, que eu tive que fazer para poder conseguir chegar no nível que eu estou hoje. E eu estou aqui nesse vídeo para poder mostrar que você também pode. Não importa se você é personal trainer como eu, se você é empresário, se você é médico, seja qual for a sua profissão, você consegue ter liberdade financeira. Você consegue isso sem ficar dependendo de outras coisas para ganhar dinheiro. É claro, você precisa, no início, que eu vou mostrar para você, talvez hoje, talvez nos próximos vídeos, que no início é aportes. No início você precisa trabalhar. Só que com estratégia, com o tempo, não vai ser necessário mais ficar trabalhando que nem louco para poder ganhar dinheiro, porque ele vai entrar naturalmente. E é justamente por isso que eu comecei a investir. E antes que alguém fale besteira, eu não estou falando de aposta, trade, cassino, promessa milagrosa ou ficar rico em 6 meses, porque, pô, pra você ficar rico em 6 meses, dessa forma aí que eu falei anteriormente, você tem que ter nascido com a bunda virada pra lua. Mal me diga aí. Eu tô falando de construir patrimônio. Porque quem não constrói patrimônio vive o resto da vida trabalhando, trabalha até morrer. E é a pior coisa que pode acontecer. Eu, por exemplo, acho que somos os primeiros, acho não, somos os primeiros da minha família ali que começou realmente a construir patrimônio de verdade. E não só bens físicos, tá? Materiais, mas também dinheiro na conta, porque patrimônio também é dinheiro na conta. Porque assim, de que adianta você ter bens materiais, principalmente se for passivos, né, que eu chamo, passivos que são o quê? Coisas que você tem que custam dinheiro, que não colocam dinheiro no seu bolso. Ativos é uma coisa, que é o quê? Casa, a que você aluga e tudo mais, e outras coisas que você pode fazer para poder ganhar dinheiro de forma passiva. São coisas que você gasta dinheiro, mas consegue te dar dinheiro de volta. Ativos, coisas que você gasta dinheiro, perde em valor, não te dão dinheiro no bravo, no curto. Passivos, tá? Porque existe uma diferença muito grande entre ganhar dinheiro e construir patrimônio. Tem gente que ganha muito. Eu conheço mesmo várias pessoas que ganham 50, 60, 100 mil por mês, mas não tem dinheiro no final do mês. Porque vivem uma vida que elas não deveriam estar vivendo naquele momento. Ah, que significa que porque eu ganho dinheiro eu não posso viver bem, não posso viajar? Nada disso. Só que sempre lembra do seguinte: viver um degrau abaixo do que você pode vai te garantir uma vida que eu tenho certeza que você nunca chegaria sem pensar e sem agir da forma correta. Às vezes, você tem medo de perder cliente, de perder um contato, medo de recusar trabalho, mesmo que você odeie o que foi proposto para você, medo de parar realmente. Pô, se eu parar de trabalhar, mesmo que eu não goste daquele serviço, eu vou acabar com a minha vida, eu vou ficar sem dinheiro, eu vou ficar devendo, vou acabar me endividando, porque você depende 100% do seu próprio tempo. Mas fala para mim o seguinte: isso é liberdade? Não, porque para mim liberdade é meu tempo. E quanto mais eu conseguir aproveitar meu tempo, seja viajando, seja fazendo outras coisas ali, melhor é. E isso para mim é liberdade. E o mais importante, nem é exatamente no que você investe. O mais importante é criar um hábito. E o que seria criar um hábito? Digamos que eu tenho ali, sei lá, R$ 300 para poder investir por mês, R$ 1.000 para poder investir por mês. É pouco. Realmente isso, no curto prazo, vai te dar pouco de volta, dividendos que a gente chama, como eu te falei anteriormente. Mas é acumulativo. Se eu acreditar, a galinha enche o papo, com quanto de grão em grão vai enchendo o papo, é justamente isso. Eu, quando eu comecei, pô, uma miséria de dividendos por ano. Hoje,
já ganho muito mais do que 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, dependendo do mês. Você tem mais do que isso, fora a valorização, etc. E porque eu comecei de pouco tempo. Mas lembra do seguinte, no início, você vai precisar trabalhar mais, ganhar mais dinheiro para poder aumentar seu aporte, lógico, se você quiser ter realmente ali um dividendo extraordinário para poder ter sua vida de verdade. Aposentar. Lembra do seguinte, se você tá fazendo isso que eu tô te falando, pô, você depender disso aí, depender do governo, é uma porcaria. E tem muita gente que eu falo assim, pô, você tem que investir, você ganha bem, tudo mais, como que não tá sobrando dinheiro pra você no final do mês? O que que você pensa em fazer? Pô, eu quero melhorar agora, eu quero não sei o quê. Tá, tem muita gente que fala assim, Sandro, quando eu começar a ganhar mais, eu começo. Mas normalmente quem fala isso nunca começa. É igual aquela pessoa fala assim, quando eu começar a me organizar melhor, eu vou pra academia, eu vou fazer isso, isso e isso. Essa pessoa pode ter certeza, ela nunca vai começar. E outra coisa, porque o cara que ganha mais, ele gasta mais, pelo que eu falei. Ele troca de carro, ele aumenta a parcela, ele aumenta a viagem, ele aumenta a conta e nunca sobra. Então o segredo é começar de pouco em pouco. E lembrando do seguinte, também, você que está me assistindo, não precisa começar investindo alto, como eu falei. Começa de pouquinho em pouquinho. E um pulo do gato é o seguinte, não deixe para investir o que sobra, e sim, invista e gaste o que sobrar. Porque aí você consegue investir e ter constância. Constância vai te trazer uma vida que você nunca sonhou. Mesmo que seja com 100, 200, 300 reais por mês, 50 reais por mês. Porque patrimônio não é sobre velocidade, é sobre consistência. E pra mim isso é muito parecido com shape. Porque muita gente seca a barriga em 30 dias. Eu mesmo tenho vários alunos que secam a barriga completamente em 30, 60, 90 dias. Quer acelerar tudo, tem muita gente que quer acelerar tudo de uma vez, pô, quer forma mágica, quer explosão. Mas o shape também é construção. Tem pessoas que vão ter resultados mais rápidos, tem pessoas que vão ter resultados mais lentos. No caso do shape, dedicação, o que ela está fazendo, estratégia correta de alimentação, treino. No caso do patrimônio, quanto ela consegue trabalhar para poder aumentar a quantidade de aportes que ela tem, para que ela consiga realmente evoluir. Você precisa fazer o básico, bem feito e por muito tempo. Você precisa ter paciência, constância, porque o resultado de verdade vem da consistência, vem da repetição. Agora que a gente ficamos vivos para você, eu teria eles aqui fisicamente, mas eu não estou no meu escritório, eu estou em outro escritório e eu vou colocar aqui na tela para vocês. Se você quer começar a aprender mais sobre construir patrimônio, ganhar dinheiro sem trabalhar, tem alguns livros que simplesmente ajudam muito. Um deles é O Pai Rico, Pai Pobre, Homem Mais Rico da Babilônia, Psicologia Financeira, Hábitos Atômicos e dentre vários outros. Eu sempre nos próximos vídeos, quando eu entrar nesse tema, eu vou indicar livros para vocês, porque eu acredito que conhecimento, ninguém rouba de você e você consegue realmente crescer de verdade. Porque no final, investir não é só sobre dinheiro, é sobre comportamento e sobre aprender a pensar no longo prazo. É sobre deixar de viver só para poder pagar a conta e começar a construir liberdade. Porque no final das contas, dinheiro não serve só para comprar coisa. Dinheiro compra tempo, tranquilidade e liberdade. E é isso que eu tô tentando construir, que eu tô tentando passar para você através desse vídeo. É um dos poucos vídeos que eu fiz mais sério, mas vou começar sempre a manter esse estilo aqui. E claro, outros que eu vou aplicar aqui para você também aprender a construir shape, liberdade financeira, para que você consiga realmente ser um homem de sucesso. Uma vida que não dependa só de cliente, uma vida que você possa trabalhar porque gosta e não quer obrigado, assim como eu faço. Porque eu gosto, eu trabalho porque eu gosto. Se eu quisesse parar hoje, eu conseguia. E se você curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal, porque aqui a gente vai falar sobre shape, dinheiro e liberdade, rotina, investimentos, viagens, performance e tudo aquilo que faz um homem construir uma vida forte de verdade.